Então, nós temos 90% dos nossos coordenadores novos, junto com a nova coordenação da missão básica, mas que a gente vai ter um apoio de vocês, como a gente está tendo apoio dos nossos trabalhadores, né? Eu quero parabenizar vocês, apesar de não ter tanto contato com a missão básica, assim com nossos colegas, Cris e Davi, que no momento não podem estar aqui, e falar que, Cristiano, eu tenho o mesmo pensamento que você, no sentido de que não podemos trabalhar com gestores, isso assim, para mim foi bem, isso é a minha fala sempre, né? Não podemos trabalhar com gestor porque busca falando, trabalhar com a identidade das ações do município, né? Que a gente tem que ver que não pode acalentar o ego. Então eu acho isso fantástico, eu acho que grande parte dos movimentos, não só em relação à atenção básica, como todo o processo de saúde, se depara com os nossos gestores que sobem falando, cada vez que passa que o poder sobe para a cabeça e o ego se cresce e as ações efetivas da comunidade não são efetuadas. A gente vê que os gestores, muitos a gente não pode generalizar, não tem compromisso com o serviço e sim com o seu bolso. E a gente vê os nossos funcionários, os nossos gestores municipais, né, num processo de trabalho assim terrível, que não pode ir à frente, né? E hoje acredito que nós temos um espaço muito grande, né, dentro da CIB, com o crescimento da CIB. Acho que hoje a gente tem voz e tem voto, né? A gente vê que é um processo de democratização nesse novo governo que se criou e que tem resoluções. Eu acho que tem falhas, mas a gente está aqui para poder colaborar e contribuir, né? Eu acredito que a base da saúde, na comunidade, se dá principalmente por nós, né, pela atenção básica. Porque eu acho que se a gente iniciar um processo, está trabalhando nessa comunidade como não adoecer, ela não vai adoecer. A gente vê hoje, continua vendo, as unidades de saúde da família chega às 5, 4 horas da manhã, as pessoas indo. Com problemas que podem ser resolvidos de uma forma talvez mais tranquila, os hospitais cheios, né? A questão básica existe, a gente tem que... Eu fico me perguntando como melhorar mais ainda, né? Já que é algo que está ali, que as pessoas têm que estar mais comprometidas com o serviço. Às vezes o técnico, o enfermeiro, ele não tem a capacidade de ir mais além, os gestores não têm compromisso, né? E nós temos um espaço na CIB, a vocês a gente pede o socorro, porque a gente aqui vê que se a gente não tiver uma intervenção de vocês, que são lá em cima, para estar junto com o secretário, ele está realmente, costumo dizer, puxando as orelhas, né, para ele realmente fazer a gestão, que tem que ser, as coisas no ano. A nossa colega de Macaúbas, que eu tive que sair um minuto, eu compartilho com ela. Eu acho que a gente é nível de dívidas, a gente tem que acabar com as caixinhas. Isso é um problema sério, que a gente continua. A atenção básica faz parte da vigilância epidemiológica, faz parte da vigilância sanitária, é um todo. Dívidas somos um todo. A gente tem que estar compartilhando tudo. As portas têm que estar abertas, porque senão a gente não faz a gestão. Vamos compartilhar, a rede está aí. Primeiro a gente tem que arrumar a nossa casa, né, que são as dívidas, que às vezes a gente vê muito ainda capeta. Hoje a gente parabeniza o nosso gestor, a DIS, que é uma pessoa que tem buscado, tem corrido e tem compartilhado, e esse processo das caixinhas tem quebrado um pouco, né? E a outra sugestão, né, como eu estou iniciando, ainda estou também engateando junto com meus, acho que 9 coordenadores de atenção básica, nós somos novos, nós sempre fomos entender de conta, a gente está com todo o gás e com toda a vontade. Em relação aos recursos, eu vejo, muitas vezes, às vezes com a municipalização, às vezes enterra um pouco. Porque esse recurso dos núcleos, de que forma a gente pode estar tentando redimensionar esses recursos, poderiam estar sendo feitos, realizados pelas próprias DIs, que talvez facilitaria mais. Não sei se isso é um pensar meu alto demais, como eu estou iniciando, mas eu estou aqui para poder aprender e sou humilde de dizer, estou aqui, estou chegando, quero ajuda e estou tendo ajuda do meu grupo de apoiadores, que é um pessoal muito
fantástico. Cristiano, eu não te conhecia, mas provavelmente Welcome to Unified Conferencing. Vou conhecer em algum momento. E é isso aí. Paz e Deus para todos. Obrigada. Eu vou passar aqui para Salvador, que é o Silvio, e na fala do Silvio a gente vai encerrar as inscrições. Depois do Silvio ainda tem Feira de Santana, certo? Pode falar, Silvio. Bom dia, gente. Meu nome é Silvio, eu sou apoiador da Macro Leste. Já está transmitindo? Está transmitindo? Meu nome é Silvio, eu sou apoiador da Macro Leste. E assim, eu queria dialogar um pouquinho, né, com a fala de um colega meu que está aqui do lado, André, né, na reunião do núcleo, né, que teve. O André chamou a atenção o seguinte, né, essa oferta, né, do ciclo de oficinas é uma pontinha da educação permanente que é necessária, né. Isso, se for casado com várias outras coisas, não muda a realidade, como assim que o André tinha pontuado. E aí, eu acho que isso é interessante, né, porque se a gente for olhar a rigor, era para trabalhar isso com a equipe inteira, não é para trabalhar só com 2 ou 3 pessoas. Né? Eu dialogo com a colega que falou sobre envolvimentos técnicos. Né? Envolvimentos técnicos, eu acho que é importante, assim como os professores de nível médio, todos os agentes comunitários de saúde, todos os trabalhadores é importante. Mas é fundamental o município aproveitar essa experiência, esse dispositivo, que é o ciclo, e operar com outros processos de educação permanente e outras ações que não é educação permanente para realizar a educação do acolhimento. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. Um segundo aspecto, né, que eu acho que é importante, dialogando com o Jamile, né, é bom encontrar velhos amigos, né, em outros pontos da gestão do Estado. Né. Eu acho fundamental a gente afastar a ideia, né, de que esta oficina é uma oficina de adesão massificada. Na minha opinião, eu acho que, como outro colega falou, né, se todos os meus trabalhadores são insatisfeitos, eu não tenho uma conjuntura, né, para mobilizar uma equipe, não vou marcar, não vou aderir só por aderir. É fundamental que eu faça adesão com uma equipe motivada que eu vou selecionar para essa tarefa, entendeu? Então tem condições mínimas, sem pré-tarefas, que o planejamento municipal, né, da atenção básica vai ajudar a definir se está ou não está no momento, né, de aderir a essa estratégia de implantação do acolhimento, que, assim, no meu entendimento, fundamental, estratégico, início de governo, né, as gestões estão aí, formulando seu modelo de gestão, seu modelo de gestão, tem tudo para encarar isso como um desafio importante, mas tem que olhar a sua realidade local, tem que olhar as suas condições para implantar esse acolhimento aí. Obrigado. Vou passar para a Feira de Santana. Deixa eu ver se tem mais algum inscrito. Não? Então, depois da fala de feira, só para a gente se organizar, a gente vai abrir o link para Brasília. Bom dia, amigos. Pode falar? Bom dia, amigos. Meu nome é José, eu estou aqui como participante dessa conferência. Sou odontólogo lá do município de Irará e faço parte da coordenação de saúde bucal daquele município. De antemão, eu quero pedir desculpas aos ouvintes, porque nós somos um pouco prejudicados como sinal que estava constantemente caindo. Eu acredito que nós só pegamos mais do que 20 ou 30% dessa conferência. E se porventura a minha pergunta já foi respondida, eu peço mais uma vez desculpas ao pessoal da mesa. Mas a verdade é com relação ao custeio. Na nossa sala, a nossa turma aqui presente, nós não tivemos nenhum acesso a essas informações, apenas sobre a existência de custos e ajuda de custo do Estado. Mas o nosso anseio, na verdade, é saber sobre valores, porque, na verdade, a gente já passa por muitas dificuldades na administração pública, na manutenção dos PSFs. Todo mundo sabe aqui que os custos, as ajudas de custo do Estado são poucas, são irrisórias. Os municípios ainda sofrem em fazer com que o PSF funcione com bastante intensificação em todas as áreas. É difícil para a gente fazer isso funcionar. E quando surge mais um projeto piloto como esse, que é interessante, uma vez que no ano passado já houve algumas capacitações com relação ao acolhimento, eu mesmo fiz parte de algumas capacitações do meu município,
não é? E que foi válida sim. Mas iniciar um projeto sem nós sabermos qual o custo, quais são as despesas reais que nós teremos para manter isso durante esse ciclo, fica um pouco vago. Porque iniciar uma despesa sem saber o que é que a gente vai ter de receita é complicado para o município. Até porque o nosso prefeito, o gestor principal, sempre pergunta o que é que vem de receita, o que é que vem nesse convênio. Porque é interessante para todo mundo saber que as coisas funcionam com dinheiro. Eu ouvi aí, parabenizo a colocação do amigo de Teixeira de Freitas, onde ele falou a respeito dos salários irrisórios que os colegas recebem. Uma das coisas que o amigo da mesa, me perdoe eu não saber o nome, porque também perdemos o início da Cristiano, né? Eu falo para Cristiano que ele comentou que uma das coisas que mais chama atenção é a participação dos funcionários, porque isso sensibiliza a equipe. Ele disse que isso estimula aquele funcionário quando ele participa de um projeto a nível estadual. Mas estimula também investir um bom salário. E nós temos essa dificuldade. Fazer com que a equipe se entregue, fazer com que a equipe desenvolva uma situação melhor. A gente vive em um país capitalista. A gente vive em um local, uma situação onde o capital, o salário, ele fala mais alto também na qualidade do atendimento, na prestação do serviço. E eu gostaria de saber de vocês, além dessa questão do custo, o que é que o Estado tem feito para monitorar esse tipo de situação que vive os pequenos municípios, como o colega Teixeira de Freitas falou, salários irrisórios, porque há muitos projetos maravilhosos para a gente poder executar na comunidade. A sociedade está ansiosa em ver isso. Mas os executores, aqueles profissionais que estão lá na ponta, eles não estão sendo valorizados também para isso. Ansiamos em chegar para a comunidade, oferecer aquilo que o Estado tem de melhor, aquilo que a nossa equipe tem de melhor para oferecer. Mas a gente também tem que valorizar o profissional, não só com participação em programas piloto, mas também com bom salário. Muito obrigado. Bom, agradeço novamente, né, a participação. Acho que tem algumas questões aqui extremamente importantes, algumas que a gente ficaria o dia inteiro aqui discutindo, mas que são importantes para que a gente possa realmente produzir impacto. Né. Eu vou começar respondendo o Teixeira de Freitas, que eu acho que é um gancho também com o Pedro Santana, e aí eu retomo a questão do custeio para que Feira possa estar entendendo né, como que vai ser feito esse custeio. Bom, acho que a questão de pagamento de salário, valorização do trabalhador, ela é uma discussão pouco feita no estado da Bahia e no Brasil. Ao meu ver, as coisas são muito... elas são pulverizadas, essas discussões, e é uma pulverização intencional, ao meu ver. A gente não consegue, quando a gente vai para a Conferência Nacional de Saúde, discutir isso enquanto plano, né, um plano de carreira de salário para o Sistema Único de Saúde, para os trabalhadores do Sistema Único de Saúde. A gente não consegue avançar nisso, só vem como uma proposta. Eu acho que falta muito da nossa organização dos trabalhadores também. Né? Infelizmente, a legislação hoje que tem no Brasil, por isso que eu digo que é uma discussão ampla, né? A legislação que hoje tem no Brasil, ela acaba induzindo esse tipo de situação, quando ela coloca os municípios como sendo os executores, né, e sendo autônomos para tomar suas decisões nas relações trabalhistas. Isso deixa o trabalhador refém, muitas vezes. Se busca se complementar através de programas do Ministério da Saúde, tentar induzir, na verdade, é uma indução do programa, até para deixar claro que nenhum dos financiamentos do governo federal e do governo estadual são para salário e sim para programas, porque a gente não pode interferir na forma de pagamento dos trabalhadores, isso legalmente a gente fica impossibilitado. Mas isso é uma armadilha, né, infelizmente, da nossa legislação. Eu acho que a gente precisava discutir melhor, de forma organizada. Eu avalio que os espaços hoje que deveriam estar fazendo discussão, eles estão, muitos deles cooptados, né? A gente tem clareza disso, que a gente, enquanto trabalhador, acho que precisa ter clareza disso.
Enquanto acho política estadual, a gente tem discutido isso, né? A gente tem feito algumas discussões que a gente precisa agora colocar elas para fora, né? Que é uma discussão sobre propostas de planos, cargos e salários dos trabalhadores da atenção básica. Infelizmente a gente fica muito restrito da atenção básica porque é uma diretoria dentro de uma secretaria muito maior e a gente tem pouca ingerência sobre as diretorias, mas essa é uma discussão, acho que extremamente importante, que a gente está tentando trazer para a atenção básica enquanto política estadual. E aí sim, aí a gente tem ingerência no sentido de e tem como influenciar quando a gente estabelece algumas induções aos municípios. A gente ainda está num processo muito prévio, a gente não conseguiu ainda levar isso para a rua, até porque existe, ao meu ver, uma avaliação muito corporativa, né, de profissionais puxam para um lado, acham que tem que ter maior salário que o outro, e buscando incentivos estaduais e nacionais para o seu salário, e acaba a gente todos perdendo. Então, por isso que eu digo, é um tema muito difícil, concordo plenamente que eu acho que a valorização também se dá para o salário, né, e deveria ser algo diferenciado para quem se dedica para a saúde, diferente de construir uma peça, um carro, a gente está construindo, na verdade, a mudança na vida das pessoas e faz a diferença, né, a atuação de cada um dos trabalhadores. Então, eu acho que a gente precisa deflagrar de forma organizada, eu não consigo vislumbrar isso, né, inclusive enquanto trabalhador, né, com os espaços que a gente tem hoje, mas enquanto política estadual a gente vem tentando trazer essa discussão. Quanto à questão do custeio, só para retomar o que estava perguntando, tem um recurso que a gente está pactuando com a CIB, que ela vai vir mediante o Fundo Nacional de Saúde para os municípios. O valor desse custeio, a gente não tem como dar números exatos, até porque a gente está negociando ainda com o COSEMES, devido a alguns acréscimos e propostas que estão querendo colocar, né, e que vão beneficiar os municípios com certeza. Mas o valor ele gira em torno dos recursos que a gente já repassou em 2012 para a educação permanente. A tendência é ser um pouquinho para cima. Essa é a tendência, mas isso precisa ser negociado com o COSEMES. E esse recurso então vem para custeio, né, da viagens, alimentação diárias desses trabalhadores que vão participar desse ciclo de oficina. A questão dos trabalhadores que a gente deixou de falar de nível técnico, a inserção deles de oficina, isso pode se dar por uma pactuação no colegiado microrregional de coordenador de atenção básica. Essa autonomia, o colegiado de coordenadores de atenção básica pode estabelecer isso como critério, considerando que a metodologia ela propicia que ocorra inclusive o ciclo dos trabalhadores da equipe de saúde da família, mas precisa ter a presença dos trabalhadores da equipe de saúde da família, até porque vai existir um momento presencial e um momento de atividade prática, e a equipe precisa estar envolvida. Isso não é as pessoas que estão participando das oficinas são responsáveis pela atividade prática, não, é a equipe. Portanto, a equipe assina junto o termo de adesão e compromisso. É a equipe que vai aderir conjuntamente com o gestor, assim como foi no PEMAC. Quanto à discussão sobre alguns indicadores que eu acho que refletem a atuação da assistência, eu concordo também que nós temos vários indicadores, muitos deles pactuados, a gente vem uma discussão agora clara do contrato organizativo de educação pública e que a gente vai estar pactuando algumas metas, vai estar pactuando alguns serviços e assim por diante. Mas a gente precisa ter clareza de que o indicador ele é reflexo de uma ação. Essa ação precisa ser qualificada. E aí essa proposta que a gente tem feito e está fazendo em relação ao de oficina.
com certeza a gente vai resgatar indicadores para saber se isso está dando certo, se isso está indo em direção àquilo que a gente deseja, né, para a qualidade de vida da população. O indicador de mortalidade infantil sempre vai ser utilizado. Só para lembrar de que a política no Brasil ela tem dado muito certo na redução da mortalidade infantil, a ponto de que a gente conseguiu alcançar uma meta que são metas, né, mundiais, que era uma meta para 2016 e a gente alcançou em 2011. Né? Então, para dizer assim, nós estamos no caminho certo. Né? Isso é um indicador. Isso é um indicador. O país está no caminho certo. Nós estamos avançando em direção à qualificação da saúde das pessoas. A estruturação da atenção básica tem refletido também nisso. O reflexo econômico também tem apontado nessa mesma direção. Então, isso para deixar muito claro de que a gente não está dando passo em falso. Né? Tem uma discussão sobre o PSE que eu vou passar para o professor Tarso para poder fazer a fala dele. E aí a gente leva para o Unicef. E rapidinho, é só para esclarecer, né? A colega de Macaúbas. Na verdade, o sistema, né? O PEMAC e o PSL estão no mesmo sistema. O gestor municipal precisa dar acesso ao sistema através da senha do secretário. Se o diretor ou coordenador fizer acesso com a senha dele, não vai aparecer o link de adesão nem do PEMAC, nem da Semana da Saúde na escola. Então, uma vez entrando no sistema, e você clicando na adesão da semana, vai aparecer uma primeira tela que são exatamente as atividades que precisam, que eles classificam de essenciais e optativos. É um grupo de procedimentos, de ações dentro do projeto de saúde nas escolas que precisam ser desenvolvidas, tanto na semana quanto no projeto em si, o projeto anual. Tá certo? Nessa perspectiva, nessa sala, você tem como se planejar, organizar material necessário, todo o seu planejamento para executar esse projeto durante a semana, que vai de 11 a 15. Tá certo? A produção, eu quero deixar um recado também, que a produção dessa semana, ela já conta para o projeto de 2013. É importante que tudo que for feito durante essa semana, em conjunto com as escolas e as unidades básicas, certo? Sejam registradas para que o programa, certo? O município adere ao programa propriamente dito, possa informar essa situação que contribui para alcançar aquela meta de 70%. Ok? Com relação à última coisa, com relação à escolha das escolas e das UBS. Na adesão da semana, você só precisa optar, dar a informação de números de escolas e unidades envolvidas na semana. Não há necessidade de você colocar o nome da escola nem o nome da UBS. Por exemplo, você tem 10 unidades básicas de saúde e 20 escolas. Você separa uma parcela de escola e uma parcela de UBS, que estão dialogando dentro do território de saúde daquelas unidades, e desenvolve a semana. Não há limite, nem máximo nem mínimo. A própria gestão dentro da sociedade logística que desenvolver essa semana vai avaliar e colocar na adesão. Feito a adesão, finalizou, tá certo? O próximo passo é só vocês se prepararem para desenvolver essas atividades de educação em saúde nas escolas que vocês entendem como prioritárias para a semana. Ok? Eu acho que é só isso. Se tiver alguma coisa no site do DAP tem mais informação, tá certo? Tomara que eu tenha respondido as dúvidas. Obrigado. Bom, nós vamos passar para o Alan, lá do Ministério da Saúde, que ele possa falar de Brasília, então, sobre essa proposta, né, do acolhimento e também sobre o PEMAC, dialogando com o PEMAC, para que a gente possa entender esse reflexo todo do que a gente está estudando enquanto política nacional e estadual da atenção básica. Vamos aguardar o sinal, então, para a gente. Será? Oi, Cristiano? Cadê o Alan? Cadê? E o Alan tá onde? Oi, tudo bem, Cristiano? Tudo ótimo. Então, o Alan ele não tá legal hoje e eu vim representando lá a CGA. Ótimo. Tudo bem?
Tudo ótimo. Estou aqui Eudes, a Charlene e a Thaís pela Segabi. Vocês estão ouvindo a gente? Estamos. A gente estava aguardando o Alan, porque o Alan ia fazer uma fala em relação ao PEMAC relacionado com o diálogo com o acolhimento, a proposta de acolhimento. Hoje, aqui na Bahia, a gente está lançando o ciclo de oficinas para qualificação da atenção básica, que a gente vai ter encontros agora mensais. E aí a gente deixou esse espaço agora para vocês darem um recado de vocês sobre a proposta do PEMAC, sobre a proposta que o Ministério está propondo para 2013. Então agora fala com vocês, na verdade. Então, pelo que eu entendi, quando eu conversei com o Antônio Carlos ontem, a ideia era tentar fazer um recorte dos instrumentos que a gente utiliza para a certificação das equipes do PEMAC e ver os componentes que estariam atrelados ao acolhimento. É isso? Perfeito, pode ser. Então, hoje a gente tem um relatório que está disponível para todos os municípios participantes do PEMAC, que permite ele olhar o desempenho de cada uma das equipes em relação aos 3 instrumentos que nós utilizamos. Ao AMAC, que é a autoavaliação das equipes, o conjunto dos 20 indicadores que nós utilizamos para avaliação e também as dimensões e subdimensões da avaliação externa. No conjunto da avaliação externa, a gente tem um bloco só relacionado à questão do acolhimento. São 21 padrões, são perguntas que vão descrever como é que esse acolhimento está implantado nessas equipes. E aí, hoje, esse relatório está disponível no próprio portal do DAB, quando o gestor entra no sistema do PEMAC com o login e senha, é uma das primeiras informações que ele tem acesso quando ele vai fazer adesão para as novas equipes. Esse relatório da qualidade do município, e também tem do lado esquerdo tem uma aba que permite ele fazer o filtro por unidade de saúde ou por equipe. Dentro desse conjunto de 21 padrões, tem perguntas desde a implantação do acolhimento, se está implantado o acolhimento, desde como se essa equipe possui protocolos, como o usuário é recebido dentro da unidade, quais são as ofertas que a equipe tem para esse primeiro atendimento do usuário e tempo de espera do usuário. Eu posso estar lendo aqui as perguntas, que aí eu acho que são recortes que a gente pode estar produzindo, inclusive, para ajudar nessa discussão, que já dá de antemão um diagnóstico para o estado da Bahia dessas equipes que participaram do primeiro ciclo, e também para o segundo ciclo, para esse segundo momento que a gente abriu agora, a gente está revisando esses padrões, fazendo alguns ajustes neles, para fazer a avaliação também. O acolhimento é uma das subdimensões que vão ser avaliadas durante esse segundo ciclo do PEMAC. Oi? Tu vai ler essas perguntas? Então, eu vou, acho que tem como projetar aqui. Tá ótimo. A gente só vai tentar aqui projetar para vocês. A gente pediu para o técnico para poder projetar. Enquanto ele não vem, eu vou lendo as perguntas para vocês.
Uma primeira pergunta que tem relacionada a essa subdimensão é: está implantado o acolhimento na unidade de saúde? Né? Que a partir dessa pergunta, se o entrevistado, né, o profissional de saúde, responder sim, ele abre uma série de perguntas. Se ele responde que não está implantado, aí ele vai basicamente para o final do questionário, que vai avaliar se tem outras estratégias dentro da unidade para receber esse usuário, caso ele não tenha esse atendimento no dia. Então, a primeira pergunta é se está implantado o acolhimento na unidade de saúde. Caso esteja, pergunta em quais turnos é feito esse acolhimento, se é no período da manhã, da tarde e da noite, e aí é possível marcar mais de uma opção. Com que frequência ocorre esse acolhimento? Se ele ocorre um dia por semana, 2 dias por semana, 3 dias por semana, 4 dias ou 5 dias por semana. Né? Para aí a gente avaliar como é que esse acolhimento está implantado dentro da unidade de saúde. A quarta pergunta é: todos os usuários que chegam à unidade de saúde espontaneamente, buscando atendimento, têm suas necessidades escutadas e avaliadas? E aí as opções é sim, não ou não respondeu. A seguinte é: quais profissionais participam do acolhimento? E aí pode ser respondido mais de um profissional. E aí pegando toda a equipe de saúde da família: médico, enfermeiro, cirurgião dentista, técnico e auxiliar de enfermagem, técnico e auxiliar de saúde mental, agente comunitário de saúde. A próxima é se a equipe possui protocolos com definição de diretrizes terapêuticas para o acolhimento à demanda espontânea. Aí sim ou não. A seguinte: se o protocolo de acolhimento considera as queixas mais frequentes, problemas por ciclo de vida, problemas relacionados à saúde mental, traumas, acidentes, captação precoce de gestantes, e aí ele tem uma pergunta aberta, uma resposta aberta de outros, que aí para a gente estar coletando outras formas que a equipe pode estar se organizando. A oitava: se a equipe realiza atendimento de urgência, emergência nessa unidade de saúde. A gente queria só projetar o nosso grupo para lá. Rapidinho, a gente vai só tentar projetar a tela aqui. Eu acho que a gente vai sair dessa tela. Tudo bem. Quem faz isso, a gente dá vocês. Só uma pergunta, Eudes. Alô, tá me ouvindo? Eudes? Eudes? Oi, vocês estão ouvindo a gente? Sim. Agora sim. Tá, a gente vai tentar projetar agora. Cristiano, você está ouvindo? Tô ouvindo. Mas a projeção não apareceu ainda. Não apareceu nada ainda. Esses dados, eles são de 2012 ou 2013, Eudes? Oi, a gente não está conseguindo projetar a tela aqui do computador com as perguntas. Tranquilo, acho que não tem problema.
Agora, essas perguntas são do 2012 ou 2013? São de 2012. Né, o instrumento de 2013 a gente ainda está em revisão, está na fase final de revisão do instrumento, ainda não está concluída essa revisão. Mas essas perguntas são perguntas que a gente já tem dados, né, das equipes que foram avaliadas. A gente já consegue te dizer, tipo, quantas equipes possuem protocolos com definição de diretrizes terapêuticas para acolhimento de demanda espontânea. Isso a gente consegue identificar já com os dados consolidados da avaliação do primeiro ciclo. Ótimo. E tu vai apresentar esses dados para a gente, ele é um dado consolidado, né? Bahia. Então, hoje a informação está disponível somente para o gestor municipal e para as equipes, né? O responsável da equipe ele entra no sistema do PEMAC e acessa as informações por subdimensão. A gente está com um problema junto ao nosso núcleo de informação para a liberação do acesso aos estados. Nossa intenção é que os estados possam estar tendo uma visão geral do estado em relação a essas subdimensões também. Como vocês têm um projeto específico de implantação para o acolhimento aí no estado da Bahia, a gente pode, caso a gente não consiga viabilizar esse acesso ao estado a essas informações, a gente pode estar produzindo um relatório à parte para vocês aí da Bahia e estar repassando essas informações, um consolidado do estado em relação a cada um desses padrões relacionados à subdimensão do acolhimento. Ótimo. Acho que a gente vai precisar. Agora, esses questionários, né, eles têm esses questionamentos, esses dados, eles têm muita importância para os novos gestores, até porque eles até para o conhecimento diagnóstico dessas equipes que eles estão assumindo agora. Eles têm acesso a essa informação, os novos gestores municipais? Tem, logo que ele acessa o sistema, né, quando o gestor ele acessa o sistema do PEMAC, né, lá com o login e a senha dele, a primeira tela que ele visualiza, caso ele faça adesão, para fazer adesão ao segundo ciclo, é esse relatório com o consolidado do município de todas as dimensões do PEMAC. Ele também tem a opção, dentro do próprio relatório, dentro do sistema do PEMAC, de checar qual foi o desempenho de cada uma das equipes do seu município. E aí, não só essa subdimensão do acolhimento, mas todas as subdimensões que a gente utilizou, com todos os indicadores utilizados, né, na certificação das equipes. O relatório ele permite o município avaliar qual foi o resultado geral do município de todas as equipes e permite ele comparar o resultado do município com o extrato a qual ele foi avaliado, avaliar o desempenho dele dentro do estado, né, dentro da média geral do estado, e comparar o resultado dele com a média nacional. Esse relatório está disponível para todos os gestores municipais. E o responsável da equipe também, né? O responsável da equipe que foi cadastrado logo no processo de adesão do primeiro ciclo do PEMAC. A nossa dificuldade hoje é estar liberando o acesso para o Estado também, as secretarias estaduais estarem acompanhando esses relatórios. Né? Hoje os estados eles estão sem esse acesso, mas a gente está trabalhando junto ao nosso núcleo de informática para também os estados estarem tendo esse acompanhamento do resultado final do seu estado. Ótimo. A gente vai passar aqui para algumas ponderações do Antônio Carlos, e aí de antemão a gente já agradece a participação de vocês. Eu acho que esse instrumento do Ministério da Saúde, ele permite com que os gestores possam ter uma visão, inclusive, das equipes que aderiram ao PEMAC, né? E com isso essas informações elas podem fazer parte da análise deles para a escolha da equipe, perfil da equipe para a implantação
né, do acolhimento e qualificação da atenção básica. Eu acho que o Ministério tem feito um esforço gigantesco, né, para conseguir consolidar essas informações, para que elas possam ser acessíveis aos municípios, né, e a gente acho que tem que valorizar muito isso e agradecer essa participação de vocês para tentar elucidar essas dúvidas. Claro que a gente tem algumas outras dúvidas em relação ao próprio PEMAC, né, mas aí a gente pode estar trazendo em outro momento. E aí, acho que a gente traz agora a fala do Antônio Carlos para ele poder estar complementando também. Obrigado, obrigado a todos do Ministério aí. Até uma próxima. Bom dia, Eudes, Chá, viu? É um prazer ter vocês participando dessa iniciativa aqui da Bahia. Na verdade, Eudes, primeiro, deixa eu fazer em público compromisso. O relatório chega em quantas horas? No meu e-mail vai passar para o pessoal do Estado, tá certo? Ok? Estou aguardando para reenviar para o pessoal do grupo de apoio aqui da Bahia. Outra coisa, eu quero, na verdade, dialogar um pouco com essa informação. Existe uma cultura brasileira de pouco uso da informação na perspectiva de planejamento. A história do Sistema Único de Saúde, certo? E da perspectiva de planejamento mostra para a gente. Há uma dificuldade de entendimento, às vezes, não é só de acesso, mas de entendimento do valor de uso dessa informação. O Ministério da Saúde deu um passo significativo, que foi, como o próprio Cristiano colocou, deu um salto enorme na perspectiva de divulgar essas informações, de criar instrumentos em que o município possa, de fato, ter acesso a esses dados. Agora, o outro grande desafio, que é um passo muito importante, é a gente conseguir dar valor do uso dessa informação às equipes, às gestões, para que essas informações sirvam, de fato, para o planejamento e qualificação da atenção básica. Nesses 21 padrões, eu tive a oportunidade de dar uma lida neles antes, desse recorte, ele traz informações, isso agora eu falo para os municípios, importantíssimas. Na primeira tarefa, que é a escolha da equipe, é fundamental, porque muitas vezes o gestor novo não tem essa história pregressa da equipe, de suas equipes, tá certo? E nessa perspectiva de escolher uma equipe para participar desse ciclo de oficinas, essa informação pode ser fundamental na escolha consciente, mais qualificada, uma equipe que tem um perfil, tá certo, para participar desse processo. Esse é o primeiro dado. E o segundo dado é a gente entender o que o Ministério, de alguma forma, tenta visualizar. A gente tem um processo de avaliação externa, temos um PEMAC aí em início de um segundo ciclo. Certo? É importante que a gente mude esses padrões para que a gente possa trabalhar também ações que dialoguem com eles, para que o Ministério visualize e possa avaliar de forma efetiva e bem essas equipes, né? Então, ou seja, a gente precisa mostrar para os municípios, né? Acho que é essa a função principal dessa oficina, de certa forma, ao valor que essa informação que está disponível para ele, que hoje o Estado não vai ter, daqui a pouco vai, né? Tem para dar qualidade à sua assistência. Eudes, obrigadão pela sua participação, desculpe os telefonemas de ontem. Já, obrigado. Fabinha, um abraço, viu? Tudo de bom para vocês. Um abraço, pessoal. A gente está sempre à disposição para estar contribuindo para as discussões. Eu acho que o que você está falando, Antônio Carlos, a gente está fazendo apenas um recorte de todo o movimento que foi feito de avaliação de acesso e qualidade dessas equipes, né? A gente está falando do acolhimento, mas eu acho que quando você combina os demais padrões da organização da infraestrutura da unidade de saúde, do processo de trabalho da equipe, da relação dessa equipe com a própria comunidade, vai dar esse diagnóstico muito mais preciso para ajudar o gestor a definir quais equipes ele vai estar priorizando para estar implantando essa proposta de universalização do acolhimento aí no Estado. Só para relembrar, né, o Ministério tem um caderno de acolhimento à demanda espontânea, né? O caderno cabe número 28, tem 2 volumes, está disponível para download no site do DAP, né? E pode ser também uma oferta interessante, né? Um material teórico para ajudar nessa reflexão e estruturação do acolhimento
nessas unidades, nessas equipes aí do Estado. Agradecer mesmo a presença aí dos apoiadores do Ministério. A gente realmente está usando o caderno 28. O caderno número 1 é um caderno que vai apresentar o que é o acolhimento, diferentes modelagens, né? E o caderno número 2 ele já faz alguns fluxos, algumas coisas bem concretas e direcionadas, né? Então vai ser o nosso material base mesmo para esse processo, além de outros textos de apoio que a gente já vem selecionando e estudando para a gente mesmo se preparar para fazer esse debate junto aos municípios que aderiram. Né? Então, para a gente já encaminhar aqui a finalização do nosso encontro de hoje, então quais são as agendas aí daqui para frente, né? O período de março é um momento de planejamento das equipes de apoio institucional, juntamente com as DIRES e os núcleos microrregionais, de olhar para essa proposta, olhar para a região, pensar critérios, pensar estratégias para uma adesão qualificada. Então é esse o momento agora de março, também o momento de levar essa proposta para a roda dos coordenadores de atenção básica, né, os colegiados microrregionais de coordenadores da atenção básica, discutir, de ver a adesão. Então não é para sair agora uma corrida maluca, né, depois agora do lançamento, e todo mundo já vai ter termo e já preencher. Uma etapa ainda de planejamento para a gente ver quais são as melhores estratégias para cada região, né, de acordo aí com as pernas e com a equipe que a gente tem aí, tanto de DIRES quanto da nossa equipe aí para acompanhar esse processo. Próxima videoconferência ela já vai ser temática, então a partir de agora as videoconferências que acontecerem, elas vão ter um tema que a gente, a princípio, não tem essa relação de temas, mas ela sempre vai acontecer, em média, né, em geral, na primeira terça-feira de cada mês. Então, a próxima videoconferência é no dia 2 de abril. Então, para todo mundo já colocar na agenda, né. Os encontros presenciais em cada região, aí é uma data que vai ser atuada regionalmente. Não tem como a gente estabelecer isso para todo o estado, né, verticalmente. E eu acho que é isso, assim, a gente vai disponibilizar essa apresentação que nós fizemos hoje no site da diretoria, né, o www.saude.ba.gov.br/DAB, também no apoio virtual, aqueles municípios que ainda não conheceram a ferramenta ou não acessaram, a gente tem uma senha padrão. Então, o município vai acessar o www.apoiovirtualbahiadab.com.br. O login é o nome do município, tudo junto, né, sem espaço e minúsculo. Então, por exemplo, Feira de Santana, vai colocar tudo junto, minúsculo, Feira de Santana, no nome do usuário. E o login é um login, uma senha única para todos os municípios, que vocês vão poder alterar após o primeiro acesso. Então a senha é dab@12345. Então a senha padrão é dab@12345. E o nome de usuário é o nome do município, sem espaço, tamanho da letra minúsculo. E essa videoconferência aqui... O site do apoio virtual, www.apoiovirtualbahiadab.com.br. Essa videoconferência ela foi gravada, né? Nós já nos organizamos para pegar esse vídeo, essa gravação, material bruto. Nós vamos fazer a edição e disponibilizar para vocês pelo site, pelo apoio virtual, para as equipes levarem para as regiões, enfim, para a gente poder usar, né? Então, as videoconferências vão ser sempre abertas, convite para todos os municípios, né? Trabalhadores que quiserem participar, DIRES, né? Os encontros presenciais, a partir da adesão, só para municípios que aderiram e que se sentem participantes já dessa proposta, se sentem identificados com essa proposta, sentem que esse é o momento, né, que tem uma equipe, que esse é o momento da gestão, que essa é uma aposta da gestão. Se você, município, se identificou com essa proposta, entende que esse é seu momento, então
essa adesão é para você. Se ainda não é o seu momento, se ainda não dialoga com a proposta política do município, se não existe uma equipe ainda, né, que a gente possa identificar como uma equipe potente, ou que esteja afinada dentro dessa linha de trabalho, então vocês participem das videoconferências e vão amadurecendo essa ideia, para que ela seja viabilizada num outro momento no município de vocês, né? Então, acho que esse que é o nosso sentimento, né? A gente ter algumas adesões e que elas sejam assim, que coloquem, a gente consiga ver resultados no final desse ciclo, que vai se encerrar lá para o mês de novembro, né, com a última videoconferência. Ok? Maiores dúvidas, a gente tem as equipes nossas de referência por macro-região, na DAB, né? Tem também a coordenação da COAD, eu e o Cristiano, que podemos ajudar, né, em algumas respostas. E é isso, acho que agora é partir para as etapas regionais mesmo, né, para cada equipe. Vou agradecer a participação de todos, né, eu sei que algumas salas tiveram dificuldade, foi Feira de Santana e Barreiras, que oscilou bastante o sinal. A gente já conversei aqui por e-mail aqui com o pessoal do IAT, para a gente tentar corrigir isso nas próximas transmissões. Então, agradecendo, a gente vai finalizar aqui e desejar um bom dia para todos. Obrigada. É isso aí. Pronto?